Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e que o nosso Deus, que reverte situações, toque em todas as áreas da tua vida, e aonde houver uma impossibilidade humana, onde as coisas saíram do seu controle, aonde não está no alcance do homem resolver, nós oramos o nome de Jesus para que o Deus que reverte situações toque agora nessa situação. Eu apresento diante de Ti, Pai, os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e todos aqueles que estão entrando aqui, Senhor, e estão pedindo uma intervenção do céu. Estão pedindo que o Deus que intervém, o Deus que transforma, o Deus que pode mudar essa história, toque agora e reverta essa situação. No nome de Jesus Cristo, liberamos uma palavra de fé, liberamos uma palavra profética, que aquilo que não está andando vai começar a andar, que aquilo que está travado está sendo liberado, que aonde não havia caminho, agora há caminho, aonde não havia recurso, o recurso está chegando, e aonde, Senhor, havia dor, aonde havia, Senhor, impossibilidade, agora há cura, há alívio, há milagre, no nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti, Senhor, a vida dessa pessoa e tudo que diz respeito a ela. E eu peço a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Abençoe essa vida, Senhor. Abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor abra os olhos daquele que está cego espiritualmente, aquele que não consegue enxergar uma saída, aquele que não consegue enxergar, ó Deus, o que estão fazendo contra ele. Eu oro, Pai, para que nenhuma falsidade, nenhuma mentira, nenhum roubo permaneça oculto, mas Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que mostra. Se o Senhor está ministrando isso no meu coração nesse momento, enquanto estou fazendo essa oração, meu Deus, algum livramento o Senhor está dando. Intervenção está acontecendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou uma coisa. Eu tive como se fosse uma visão. E o Senhor me mostrou como se alguém estivesse cego. Como se alguém não estivesse vendo alguma coisa bem diante dos seus olhos. Então quero liberar essa palavra, seja para você que está assistindo agora essa oração, ou você que vai ouvir na madrugada, não importa o horário que você ouvir. Deus está abrindo os olhos de pessoas que não estão vendo coisas bem debaixo do seu nariz. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, ou sobre alguém que Deus mostrar, que Deus revelar a você nesse momento. Talvez Deus traga alguém na sua mente para quem essa palavra vai servir. E você pega essa oração e compartilha para essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Pega essa oração e compartilha com essa pessoa. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Nós não podemos ser governados pelo medo. Na verdade, nós precisamos ter uma confiança tão forte, tão poderosa em Deus, que nenhum medo venha nos travar, porque o medo, ele quer exercer um autogoverno sobre a pessoa, impedindo ela de entrar em lugares, impedindo ela de se movimentar, impedindo ela de usar o que Deus deu a ela. O medo, ele trava, e o medo, ele cresce e alimenta outras coisas contra nós, inclusive enfermidades. Em Isaías capítulo 41, verso 10, escute essa palavra. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Então por que temer? Se temos esse Deus que diz que está conosco, esse Deus que diz não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Nós precisamos olhar para esse Deus, ter fé nesse Deus, caminhar com esse Deus que nos livra do medo. O medo é a ausência da fé. Na verdade, o medo é você colocar a fé no lugar errado. Quando você deixa o medo entrar, ele tira a fé de você. De alguma maneira, ele sabota a tua fé. É por isso que nós temos que vencer esse medo, para que ele não nos tire a fé. Porque é por meio da fé que vencemos, a Bíblia diz. Então, se o medo toma o lugar da fé, como é que eu vou vencer? Se o medo toma o lugar da fé, como que eu venço? Se é a minha fé em Deus, a minha fé na palavra que me faz vencer. Então eu não posso deixar o medo me governar. O medo não é de Deus. O medo não tem como ser do Senhor. Tá, mas e a prudência que Jesus ensina? E o vigiar que Jesus ensina? São coisas diferentes. Eu posso vigiar e estar com fé. Porque a fé, ela é um escudo. A fé, ela não me tira da guerra, mas ela me faz entrar no meio da guerra com confiança de que Deus me dará a vitória, Deus me segurará e me protegerá e mal nenhum acontecerá comigo. O medo rouba os nossos sonhos. Medo do que as pessoas irão falar. O medo de que algo que Deus tem para mim seja muito grande e isso venha fazer com que as pessoas, me critiquem, as pessoas deixem de gostar de mim. E para você ver como o medo, ele é também um conhecimento. Porque imagina comigo uma pessoa que Deus tem grandes sonhos na vida dela, Deus colocou coisas grandes, mas o medo dela, o medo é um sabotador, porque ela fica pensando em todas as implicações de realizar um sonho e ela pensa mais nos outros do que nela mesma. É por isso que o medo não pode ser uma operação na nossa vida. Você tem que realizar os seus sonhos com fé. Você tem que desejar coisas grandes com fé, sem deixar o medo ficar lhe segurando por uma perna. O medo é uma coisa diabólica. Nós temos que realizar os nossos sonhos. E para realizar os nossos sonhos, devemos estar focados na fé. Não devemos ficar olhando para os lados ou ficar pensando no que pode dar de errado ou de como isso é difícil de conseguir, porque a Bíblia diz que com fé tudo é possível. Com fé tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, a fé, quando ela está ativa na minha vida, quando a fé ela está no governo da minha vida, eu não fico parando em algumas, eu posso dizer, em algumas conversas do inferno. Eu continuo apesar dos desafios, eu continuo apesar dos inimigos, eu continuo apesar das dificuldades, porque eu sei que Deus me capacitará, me abençoará, estará comigo para eu realizar os meus sonhos. O medo, como eu disse, paralisa. O medo paralisa. O medo, ele diz que você não vai dar conta. O medo diz que você não vai aguentar. O medo diz que você não vai conseguir. O medo diz que é demais e que isso vai trazer problemas para você. Bom, essa conversa você vai ter que, de alguma maneira, você vai ter que parar de dar ouvidos a ela, porque esse medo não está ajudando você em nada. Ao contrário,
Esse medo que está te paralisando agora está fazendo você perder o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Enquanto você tem medo de que as coisas, não deem certo, ou de que você seja envergonhado, esse medo paralisante, ele está impedindo você de viver talvez os melhores dias da tua vida, o que Deus tem reservado para você. Esse medo que te paralisa está impedindo com que você tenha acesso a recursos, acesso a sonhos, acesso a conexões. É esse medo paralisante que está impedindo você de chegar a lugares mais altos que Deus tem reservado para a sua vida. O medo, de você cair numa armadilha, o medo de que você não se dê bem, o medo de que você, na hora que você tem que falar, você tropece em palavras e que alguém possa rir de você. Esse medo, você vai ter que colocar ele debaixo dos seus pés, porque esse mal é algo maligno, e o que Deus tem para você é algo grande. Deus tem algo para você poderoso, e o inimigo não pode manter você nesse cativeiro. Amém? Permanecer no medo é uma decisão. Permanecer no medo é uma decisão que nós não podemos aceitar. O medo não pode governar a minha vida. O medo não pode, de alguma maneira, me impedir, de viver o que Deus tem para a minha vida. Então, é uma decisão. Ou eu sou governado pelo medo, ou eu sou governado pela fé. Eu não posso deixar ele me governar. Ele acaba atrasando os melhores dias, as melhores experiências da sua vida. O medo não pode mais ter lugar na nossa vida. Eu não sei se eu já compartilhei com você, deixa eu ver o tempo aqui, mas em 2020, acho que foi, eu tive uma visão de como se fosse uma minhoca gigante. E essa minhoca gigante, que parecia uma cobra, mas era como se fosse uma minhoca enorme, eu vi ela em cima de um mapa, era um mapa mundi, e essa cobra, minhoca, enfim, ela entrava num país e saía no outro, e eu via que toda vez que ela entrava num lugar e saía pelo outro, ela ficava cada vez maior. E Deus me disse que aquele mal era alimentado pelo medo. E o Senhor me disse que eu precisava ministrar sobre coragem, eu precisava ministrar sobre fé, eu precisava eu mesmo ter fé, porque era a única maneira de eliminar aquele espírito que estava sendo alimentado. Os demônios são alimentados pelo medo. Os demônios são alimentados, então resistências espirituais ficam mais fortes pelo medo. Se nós não vencermos essas resistências com a fé, isso continuará crescendo e nos resistindo. É por isso que nós temos que andar pela fé. O medo causa confusão mental, mas a fé ilumina os nossos próximos passos. Por isso, não se deixe vencer pelo medo, mas vença o medo pela fé. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: vou vencer pela fé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pega aí como palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar o Salmos 91, declarar esse salmo. Quero também convidar você a se tornar aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Estou em Roma. Amanhã e sábado eu terei uma escola de profetas aqui em Roma e vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque Deus me chamou para liberar essa unção profética, e eu creio. Quando a unção profética ela está manifestando, ela abre a visão das pessoas, ela dá direção para as pessoas, então eu estou com muita expectativa. Amém? Vai ser algo incrível em nome de Jesus. E quero pedir para você que está aqui me ouvindo,
a você compartilhar essa palavra, essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. E você que quer ser nosso aluno na Academia Kindle, qual que é a importância de você participar da academia? É você andar no profético. Se você tem um chamado profético, você tem que caminhar mais próximo de nós. Amém? Por isso, eu lhe convido a ser aluno da Academia Kindle Global. O Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe agora com o máximo de pessoas, como eu disse. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se puder deixar sua curtida aqui nesse vídeo, deixa aí o teu like, amém, no vídeo, em nome de Jesus Cristo. Também gostaria de convidar você às 18h30 de hoje, horário do Brasil, horário de São Paulo. Minha esposa vai entrar no canal dela, Ariane Iracete, e ela vai entrar com uma oração muito poderosa no canal dela. Eu convido você a conhecer o canal da minha esposa. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Só digitar no YouTube Ariane Iracete, é o nome da minha esposa, vai lá e começa a seguir ela, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Eu vou orar por você, eu vou te abençoar. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Deus é poderoso para fazer você vencer esse medo. Escreve aqui nos comentários: a fé me governa, não o medo. Em nome de Jesus, é a fé que nos faz vencer, não é o medo. O medo te paralisa. Então você não pode andar pelo medo, você tem que andar pela fé. Pela fé você tem que crer que as coisas vão dar certo. Pela fé você tem que crer que a porta vai se abrir. Pela fé você tem que crer que Deus vai te usar. Pela fé você tem que crer que a presença dele está na sua vida. Então use a fé, e você alimenta a fé pela palavra de Deus. Você alimenta a fé estando na presença de Deus. Então não deixe de se alimentar da palavra, não deixe de estar na presença de Deus, não deixe nada aqui nesse mundo, ter tirado a presença de Deus. Você precisa estar alimentado. É claro que o diabo quer te distrair, porque ele não quer que você se alimente para que você não vença o medo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu vou agora contra toda ação maligna do medo. Tudo aquilo, Senhor, que tem colocado medo, que tem colocado insegurança, que tem colocado paralisia nessa pessoa, que tem impedido ela de caminhar no propósito, de andar em níveis maiores, que tem impedido ela de ousar, que tem impedido ela de ser valente. Senhor, assim como o Senhor disse para Gideão, o Senhor chamou Gideão de homem corajoso, homem valente. Meu Deus, nos dá esse espírito de valentia, que é a unção de Deus. A unção de Deus nos capacite a romper, a avançar, a crer que dará certo, a crer que podemos conseguir e conquistar coisas maiores. Meu Deus, nós não queremos viver abaixo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos viver a integralidade do Teu propósito. Nós queremos viver tudo que Tu tens para a nossa vida. Por isso, Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. No nome de Jesus Cristo, que seja quebrado agora a influência do mal,
da maldade, da inveja, daquilo que vem contra essa pessoa para resistir a ela. E eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo ataque na mente, todo ataque de perturbação, todo ataque de opressão cesse agora no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor, com teu poder santificador, limpe a nossa mente, limpe a nossa alma, para que possamos, ó Deus, ousar em fé, para que possamos crescer pela fé e crer que o Senhor está na nossa vida. Jesus, tua presença está conosco. A presença do Espírito Santo está na nossa vida. Não estamos sozinhos. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos blindados pelo Senhor nosso Deus. Por isso, no nome de Jesus, eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda dor e toda situação difícil, que seja revertida agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, aquilo que não temos força, aquilo que não somos capazes, aquilo, Senhor, que fugiu do controle, Senhor, é nisso que nós oramos agora, para que haja uma reversão total e completa. No nome de Jesus, nós cremos no milagre e no sobrenatural e liberamos uma palavra: já está sendo revertido, já está sendo mudado. E oramos também pela salvação de todos dessa casa, para que haja um avivamento dentro desse lar, que todos conheçam a Jesus. Tenho sonhos proféticos, visões proféticas, que o Senhor fale com esta casa, em nome de Jesus. E Senhor, tire as dores do corpo, tire a enfermidade agora dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Ser curado, ser livre agora desse mal. E que toda angústia, tudo aquilo que deixa você agitado, tudo aquilo que deixa você preocupado, que isso saia agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, toque essa pessoa agora. Toca, Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, recebe essa oração, então compartilha ela agora com tua família, com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas e que Deus te abençoe com paz, com muita alegria. Que o medo não te governe mais, mas que a fé seja um escudo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, ó Deus, que todo aquele que está doente seja curado, seja uma doença física ou uma doença emocional, que haja cura. Tua palavra diz, Pai, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso eu oro agora pela cura total do corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo a alergia, eu digo a infecções, inflamações, dores, rendam-se a Jesus Cristo. E toda ferida de alma, toda dor na alma, toda angústia, todo aperto no peito, toda sensação de solidão, de vazio, que agora essa pessoa seja cheia da presença de Deus, que o toque da presença de Deus venha sobre essa pessoa e ela seja restaurada pelo teu poder. Meu Deus, toque-a e que ela sinta a tua presença tocando e envolvendo a vida dela, a sua alma, o seu coração, que ela se sinta amada, abraçada pelo Senhor nosso Deus, no nome de Jesus. E colocamos nossa fé, nossa família, tudo que temos e tudo que está ligado a nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Senhor, transforma essa vida, transforma essa família com poder, com glória, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que a alegria
poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra um pouco forte hoje, mas eu sei que Deus tem um propósito nessa palavra. Eu estava orando e o Senhor me dirigiu a ministrar exatamente isso para você. Abra seu coração, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Tem palavras que elas têm um apelo profético tão forte, que mesmo que eu quisesse ministrar outra coisa, o Senhor, me inclinaria para pregar exatamente, para ministrar exatamente isso. E eu sei que Deus vai falar com você agora. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes as coisas não dão certo, porque Deus tem algo melhor. E a gente não entende bem isso, porque pensamos que Deus não quer nos dar ou Deus não nos ouviu, quando na verdade Ele está nos preservando. Ele está dando uma pausa exatamente porque está preparando algo melhor para a nossa vida. É que a gente só vê o agora. Nós temos uma visão tão limitada, tão pequena, mas Deus já está vendo lá na frente. É por isso que as pessoas entram em dívidas, porque elas querem se antecipar, elas querem viver aquilo que elas querem e muitas vezes não aguardam em Deus. Deus está preparando algo melhor. Não, mas é bom, é um bom negócio, é um bom projeto, mas não é o melhor, porque o melhor só Deus tem reservado para nós. É por isso que quando nós oramos, Deus alinha a nossa vida à vontade dEle. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, até algumas brigas que a gente enfrenta, muitas vezes é Deus já, nos preparando em relação a algo, a uma posição diferente que você vai ter com aquela pessoa no futuro. Porque Deus já sabe o que está no coração dela. Quem não sabe é a gente. Deus já sabe o que está no coração dela. Então Deus permite certas coisas na nossa vida para abrir os nossos olhos, para nos levar para um caminho melhor. Sempre Ele nos levará para um caminho melhor. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, talvez as opções que eles haviam imaginado naquele momento eram as melhores, mas Deus tinha algo muito maior e muito melhor do que o melhor deles. Deus tem o melhor do melhor preparado para nós. E nós devemos aprender a confiar em Deus, descansar em Deus. Se não deu certo, glória a Deus. Se a porta não se abriu, glória a Deus. Se não foi como você queria, glória a Deus. Se, as coisas, elas tomaram um outro rumo, glória a Deus. É porque Deus está me livrando, Deus está me conduzindo. Nós temos que crer no cuidado de Deus. O cuidado de Deus é extraordinário com a nossa vida. Você não tem ideia. Você sabe que quando o seu filho é pequenininho e você vai no mar com ele e ele precisa da sua proteção, ele precisa do seu cuidado, ele precisa, que os seus olhos estejam ali, que as suas mãos estejam nas mãos dele, protegendo ele, porque ele é pequenininho, ele não tem noção do poder do mar, não tem noção do repuxo, não tem noção nenhuma. Bem, Deus faz exatamente isso conosco. Nós não temos noção do que pode estar por trás de uma situação, por trás de uma conversa, por trás de um relacionamento, mas Deus sabe. E às vezes queremos ser rebeldes a esse trabalhar de Deus, a essa proteção de Deus na nossa vida, mas temos certeza de que Sua mão está em todo momento nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos segurando, para que a gente não seja consumido por esse mundo, consumido por situações erradas, porque não podemos ignorar a realidade espiritual. Há pessoas que carregam algo tão precioso de Deus, algo tão poderoso, tão grande,
mas elas não sabem o que estão carregando. E muitas vezes Deus está livrando ela por causa daquilo que ela está carregando, porque ela carrega algo grande da parte de Deus. Todos os homens é Deus, inclusive isso é uma das coisas que nós vamos falar no podcast hoje à noite dentro da academia, às 20 horas. Então, o aluno que está aí, 20 horas hoje, nós vamos falar isso na academia. Muitas vezes uma pessoa, ela não sabe por que ela correu tanto risco de vida em tantas situações. Deus livrou ela, sabe, a torto e a direito. Deus trouxe livramento para ela, Deus protegeu ela, Deus tirou ela de cada situação, porque o Senhor tem um plano na vida dela. Só que assim, Deus vê, até outros veem, mas ela não vê o que Deus tem preparado para ela. O que ela carrega é precioso, o que ela carrega é grande, mas ela não vê, ela não enxerga. Então, a mão invisível de Deus, o poder de Deus trabalha em favor dela, em todo o tempo. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Não tente ser teimoso e insistir numa coisa que Deus já mostrou para você que não dá. Deus já mostrou para você que é perigoso. Deus já mostrou, Ele já te revelou isso. Por que você está insistindo? Por que você está, querendo ir contra algo que Deus já falou para você? Não é bom, vai se machucar, cuidado. Mas nós somos rebeldes ao não prestar atenção aos sinais que Deus está nos mostrando. Você não viu que a porta fechou? Você não viu que a coisa não aconteceu como você queria? Você não viu que Deus tirou já aquele desejo do seu coração? Por que você continua insistindo naquilo? Não, porque eu dei a minha palavra, porque eu tenho que ir até o fim, não. Você tem que seguir uma instrução dada por Deus. E essa instrução dada por Deus é a que vai livrar você de uma estação negativa, de um futuro problemático, de um relacionamento que lá na frente você vai ver que foi só dor de cabeça. É por isso que entender o que Deus está falando, discernir que todas as coisas cooperam para o meu bem, aceitar que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, porque tem pessoas que não mantêm a sua posição. Elas são fracas na sua posição. Em vez de manter, não, Deus disse para mim não ir, então eu não vou ir. Porque o diabo sempre vai querer negociar com você no caminho. Você não quer algo por 100, então eu faço para você por 50. Só que Deus disse para você que não é a questão do valor. Deus disse para você que esse não é o caminho para você. Aí a gente pensa assim, puxa, mas se baixou é de Deus, então é para mim isso, se não fosse de Deus não ia baixar, isso não ia chegar, mas às vezes não é de Deus. Aquilo que está criando uma confusão, está criando uma tempestade, está criando, um verdadeiro tsunami ao teu redor e você achando que é de Deus. As coisas de Deus vêm em plena paz. Sabemos que mesmo em meio à guerra podemos ter paz. Então, mesmo que você tenha desafios, que haja gigantes, que haja leões querendo lhe devorar, você está em paz, porque a presença de Deus está na sua vida e está também testificando, confirmando com você que Deus está ali. Entenda, Deus não vai nos tirar de algumas guerras, mas vai sempre nos dar paz em meio à guerra. Sempre, em meio às crises, em meio às dificuldades da vida, sempre Deus vai nos dar paz. E esse é o sinal de que estamos no caminho certo. É o sinal de que é sinal verde, é Deus aprovando, é Deus com a gente, as coisas vão concorrer para o nosso bem. Pode agora estarem meia turvadas, mas Deus já está mostrando para você que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, não seja teimoso, não insista, confie nos planos de Deus, confie no que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, sabe? Tem certas negociações que querem arrancar um pedaço da gente. Isso não é de Deus. Tudo que for para prejudicar você, tudo que for para tirar o que Deus te deu, não vem de Deus. Eu sei que essa palavra, ela é uma palavra profética para alguém que está aí me ouvindo.
se você está tendo uma perda, sabe, muito considerável nessa negociação, se você está tendo uma perda considerável nessa decisão e caminho que você está para trilhar, não vá adiante nisso. Isso não tem como ser de Deus para a sua vida, certo? Eu acredito que há momentos que Deus quer que a gente abra mão de certas coisas, que Deus quer que a gente saia de certas, eu posso dizer, ciladas, armadilhas, mas nós devemos entender que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor. Não se contente com o bom, não se contente com o mediano, não se contente com mais ou menos. Deus tem o melhor. Escreve isso aqui nos comentários. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. De repente você está namorando uma pessoa que tudo que faz é gritar com você, é lhe desrespeitar, é não ser fiel. E você pensa, esse é o bom de Deus para mim. É isso que Deus tem para mim. E eu quero dizer para você que não, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós não podemos baixar nem a qualidade das nossas orações e nem baixar a qualidade das respostas de Deus. Se você pediu com fé, se você pediu, sabe, para Deus, com expectativa, você acha que Deus vai frustrar a tua oração, a tua resposta, o que você pediu a Ele? Você acha que Deus, Ele é um Pai assim, com tão poucas condições de te dar o melhor aqui dessa terra? Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. O melhor, Deus tem o melhor preparado para você. Não é qualquer coisa, é o melhor. Porque há situações na vida que a gente parece que não consegue sair dela. Tem situações na vida que parece que a gente não consegue sair daquilo. Mas eu quero afirmar para você, Deus tem o melhor para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e quero fazer um convite para você. Hoje às 20 horas, quem é aluno da Academia aqui no Global, nós vamos ter um podcast exclusivo. Inclusive, uma das coisas que eu falei aqui, nós vamos falar hoje dentro do podcast. E se você quer se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br, certo? E o meu segundo anúncio é que domingo agora nós vamos ter um especial de Páscoa, certo? E eu estou ministrando sobre o Reino de Deus também. E junto com isso, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos enfermos. Sabemos que tem muita gente que viaja, enfim, mas você, se quiser estar conosco, vai ser muito bem-vindo. Domingo, 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Salmos 91, eu quero declarar e quero pedir a você, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilha com 7 pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia,
dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero orar por você agora. Quero apresentar você diante de Deus, tua casa, tua família. Coloca aqui nos comentários a tua necessidade, o teu desafio, o que você está enfrentando agora. De repente você está com alguém que está acamado, está no hospital, está numa UTI. Coloque o nome dessa pessoa para nós orarmos agora. Não existe impossíveis para Deus. Se você está enfrentando um problema no seu casamento, está num desafio que você não está conseguindo vencer, coloca aqui, há poder no nome de Jesus. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Ele. Amém? Eu confio no Senhor. Eu confio que Deus pode tudo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Estamos no 11º dia desse propósito e pedimos o Teu milagre. Pedimos a intervenção do Senhor agora. Eu oro, Senhor, apresentando cada pedido de oração ao Senhor e peço um milagre, peço resposta, peço uma saída sobrenatural para essa pessoa, Pai, em favor da sua casa, em favor da sua família. Eu oro também, Pai, por pais que estão enfrentando desafios com filhos, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor tire esse filho das más companhias, dos vícios, dos caminhos errados dessa vida. Oramos, Senhor, pela salvação, pela transformação de todos dentro do lar, para que as brigas desapareçam, as rixas acabem, as rivalidades não prosperem e que dentro dessa casa prevaleça a paz, prevaleça a alegria, prevaleça a presença do Senhor, movendo todas as coisas. Oramos, Pai, para que haja restauração em casamentos. Oramos para que haja restauração nos relacionamentos de filhos e pais, de marido e mulher. Restauração, meu Deus, também de irmãos de sangue. Oramos, Pai, para que todo tipo de confusão, de atrito, todo tipo de opressão espiritual que se levantou contra essa casa cesse agora em nome de Jesus, Pai. Transforma o coração. Essa pessoa, Pai, que está cheia de ódio, essa pessoa que está com o coração cheio de ira, ela está, Senhor, brava. Senhor, tira do coração dela agora tudo aquilo que está oprimindo a vida dela. Essa pessoa, Pai, que está oprimida na vida. Essa pessoa, Pai, que anda descontando em todos. Essa pessoa que anda, Senhor, fora de si, descontrolada nos seus gastos, descontrolada emocionalmente. Essa pessoa que está sem paciência nenhuma, Senhor, que agora haja uma transformação na vida dessa pessoa. Senhor, toque-a com o Teu poder, toque-a com a Tua graça, no nome de Jesus. Dá uma saída, Pai. Para esse que está aflito, dá uma saída. Para esse que não sabe o que fazer, opera um milagre. Nós pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor em favor dessa vida, em favor da casa dela, no nome de Jesus. Senhor, libera do Teu poder, libera da Tua graça, do Teu favor sobre essa vida. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está enfermo, que está doente, seja curado. No nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre de todo mal, receba uma visitação de Deus na tua vida agora, aí aonde tu estás. No nome de Jesus, o Deus que transforma, o Deus que muda as circunstâncias, o Deus que muda corações, o Deus que muda pensamentos, está trabalhando na tua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu rendo a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Eu peço a sua ajuda para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com você. Não quebre o propósito. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.